Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou apresentar aqui um método que é o chamado método Split Operator, certo? Que é um método interessante. Ele não é tão famoso nessa seara de resolver numericamente equações diferenciais. Mas ele é um método que tem muitas potencialidades e tem muitas utilidades em alguns problemas, entendeu? Inclusive, existe um método parecido com ele, bem parecido com o Split Operator, no espaço K, certo? A gente precisa pegar a equação e mudar ela para o espaço K, ou pelo menos uma parte da equação, uma parte do caminho para resolver tem que ser no espaço de frequência. E aí, esse método é muito comum na ótica, chamado o Split Step. É bem parecido, tá? Então, o que é o método de separação do operador, né? É o método onde a gente vai pegar o termo de Hamiltoniano e vai separar ele em duas partes. E vai trabalhar com expansões dessas partes separadas, para a gente calcular o operador da evolução temporal. Basicamente é isso. Então, como exemplo, para a gente poder exemplificar como implementar, eu vou pegar um problema bem básico, que eu já venho trabalhando com ele aí, que é o problema do modelo de Anderson D com dois sítios, que eu também chamei em muitos vídeos do modelo de dois níveis, né? Você vai ter basicamente como se fossem dois átomos, aí tem um nível aqui nesse átomo, esse nível tem a energia ε1, tem outro nível aqui no outro átomo que tem a energia ε2, e aí você tem um elétron que fica aí, entre aspas, pulando de um átomo para outro. A equação de Schrödinger para esse problema são essas equações aqui. A gente já escreveu essas equações, a gente já mostrou esse problema, já resolveu esse problema por Taylor, por Radicutta, meio mundo de método aí, beleza? E aí é isso. Então, essa é a equação diferencial, né? Então a gente vai pegar essa equação diferencial aqui, a gente precisa escrever ela da forma matricial. Tá? Então, essa equação que aparece aqui é exatamente essa equação aqui. Observe que aqui eu tenho uma equação para o nível 1, que ele tem o termo diagonal e o termo de Hopf, e essa equação é para o nível 2, que tem o termo diagonal e o termo de Hopf. Então eu vou escrever isso como uma equação matricial, onde esse H é o Hamiltoniano, que carrega todos esses termos, o termo da diagonal e o termo de Hopf, e esse F é um vetor coluna que tem a amplitude da função de onda do primeiro nível e do segundo nível, tá bom? Então essa equação aqui, que eu estou aqui marcando, mostrando aqui para vocês, ela é exatamente esse pazinho de equações aqui, tá bom? Pronto, agora eu vou pegar esse H e vou separar ele em duas partes. Eu vou separar ele numa parte T, que é a parte diagonal, e numa parte V, que é a parte de Hopf, tá bom? E aí a gente vai ter esses dois operadores aí, que é o operador T e o operador V. Esses dois somados dá o H, tá bom? E aí o que é o Split Operator? Né? O que é? Como é que você cria esse método? Como é que você usa esse método? Né? Então vamos lá. A gente vai basicamente pegar essa equação aqui, resolver ela formalmente. A solução formal dela é essa equação aqui. A função de onda no tempo t mais ΔT é o operador de evolução temporal, U, multiplicado pela função de onda no tempo t. Onde o operador de evolução temporal, a gente sabe lá da mecânica quântica, que é esse cara aqui. Tá bom? Então, esse vídeo ele tem, assim, pelo menos a necessidade de você entender o básico da mecânica quântica. Pelo menos o básico. Se você não entender bem com detalhes, você pode tentar acompanhar a matemática para entender que ela é uma matemática bem simples, ou tentar, né, me perguntar para que eu explique melhor esses detalhes. Mas você pode resolver essa equação aqui, é fácil a solução dela, e aí você chega nessa expressãozinha aqui, basicamente. Tá bom? Pronto, então qual é o desafio? O desafio é, dado a função de onda no tempo t, que pode ser o tempo zero, encontrar o tempo do futuro. Isso depende da aplicação desse operador aqui, que é um operador no espaço de funções, né? De autofunções. Então, como a gente calcula esse operador? Aí existe uma fórmula vinda da teoria do Split Operator. A fórmula é essa daqui. Ó. Você vai calcular esse U através desse produto de exponenciais. Entendeu? Esse produto exponencial. Essa fórmula, ela tem várias deduções dela, mas uma das deduções que ficou muito famosa é a Trota-Suzuki. Né? Inclusive, eles generalizaram essa fórmula para alta ordem. Essa daí é chamada fórmula de segunda ordem. Entendeu? Que já é uma fórmula bem usual. Mas existem versões dela de alta ordem, que são bem interessantes também. Eu já usei também. Eu sei implementar também. Mas vamos trabalhar com essa fórmula de segunda ordem, que a ideia da gente é entender a técnica. Né? Então, lembrando que essa fórmula, ela tem aí T e V. Observe que ela tem
T e V aqui. Quem é T e V? São esses carinhas aqui. Entendeu? Então, como chegar nessa fórmula? Vamos lá. Por que eu não posso fazer dessa maneira aqui? Né? Observe. O U é exponencial de menos I, número complexo, né? H, hamiltoniano, delta T. H é T mais V, né? Por que eu não posso fazer isso aqui direto assim? Essa aproximação aqui? Porque isso está errado, né? Tem um erro aí. Porque T e V não comuta, né? E aí não dá para fazer assim. Isso seria uma aproximação de primeira ordem, tá? Uma aproximação ruim. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu pego esse cara aqui, em vez de eu aplicar isso aqui direto, eu quebro ele em dois tempos. Eu pego esse ΔT aqui, ó, quebro ele em dois intervalos na metade. Aí, cada carinha desse, eu aplico essa fórmula. Aplico essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula de primeira ordem. Aí substituo aqui pela fórmula de primeira ordem e aqui pela fórmula de primeira ordem. Quando eu substituo, eu componho, chego na fórmula de Suzuki de segunda ordem. Beleza? Então, no final das contas, né, a gente precisa só calcular as exponenciais de T e V, dessa forma aqui, e multiplicar tudo pela função inicial. Então, basicamente é isso. É calcular a exponencial de um operador e multiplicar pela função de onda. Né? Pelo menos pela função de onda do tempo zero. Né? O problema é que você precisa ter um cuidadozinho de como calcular essas exponenciais. Primeiro que essa fórmula ela já tem uma aproximação. E segundo que o cálculo dessas exponenciais às vezes é um pouquinho delicado. Então, a exponencial de T é uma matriz diagonal. Então a exponencial dela é fácil. É só você pegar, aplicar a exponencial na diagonal. Então a exponencial de T, esse primeiro termo aqui, é de menos IT delta T sobre 2, isso aqui dá para fazer analítico. Não precisa fazer aproximação. Mas a exponencial de V não dá. A exponencial de V não dá, porque você tem uma matriz que não é diagonal. Você tem uma estratégia, que seria diagonalizar essa matriz aqui e aplicar o exponencial da representação diagonal. Pode ser também. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é você fazer usar uma série de Taylor até a segunda ordem. E esse carinha aqui no meio, esse E elevado a menos IV dt, você faz uma expansão em série de Taylor. Lembrando que isso aqui é identidade. Então você vai ter que calcular esse cara aqui. Então pronto. Aí calculado a exponencial de V e a exponencial de T, você tem o operador de evolução temporal obtido de uma forma aproximada pela fórmula de Trotter-Suzuki, de segunda ordem. Né? De posse do operador, vai multiplicando o operador concomitantemente sobre o estado inicial. Vai aplicando, e aí faz a evolução temporal. Entendeu? Essa é a estratégia. Né? Então é uma técnica não muito famosa, mas é bastante útil. E existem alguns problemas onde ela é extremamente eficiente. Tá? Nesse problema de dois sítios aqui, ela não é a melhor técnica, óbvio, né? Porque você usa um range culta, acho que é até bem mais fácil. Tá legal? Então vamos pro programa? Vamos lá, né? Vamos pegar o programa. Então, o programa está aqui. Então eu preciso de T, uma matriz, preciso de uma identidade, preciso de V, preciso de V ao quadrado. Por que eu preciso de V ao quadrado? Porque, ó, eu vou usar a série de Taylor. Então a série de Taylor tem um termo quadrático aqui de segunda ordem. Então eu vou precisar de V ao quadrado aqui, né? V é a matriz V ao quadrado, ou seja, ela vezes ela mesma. Então eu vou precisar desse cara. Aí eu preciso da exponencial de T e a exponencial de V para poder usar na fórmula lá. E o resto aqui eu uso umas matrizes. Essa aqui é a função de onda inicial. Aqui são as funções que eu vou usar para fazer esses produtos aqui. Porque como eu vou ficar fazendo o mesmo mundo de produto, eu vou guardar o resultado de cada produto. Eu vou pegar essa equação aqui, que tem 3 exponenciais, e vou multiplicar essas 3 exponenciais por um vetor. Então, a primeira multiplicação eu guardo num vetor, a segunda multiplicação eu guardo no outro, e a terceira eu guardo no outro. É uma maneira até meio... eu estou gastando memória demais, mas vou fazer assim que fica mais fácil de entender, tá bom? Então esses 3 caras aqui vão guardar as 3 multiplicações sucessivas que ocorrem de exponenciais de operador, tá bom? Pronto, aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou, só para testar, eu vou fazer aquele cálculo da norma, né? Vou abrir um arquivo e vou calcular a norma da função de onda, né? Tá lembrado que eu calculei a norma da função de onda já em outros programas, lembra? Basicamente a norma é você calcular o módulo ao quadrado disso mais o módulo ao quadrado disso. Isso tem que ser a probabilidade de encontrar o elétron nesse sistema de 2 níveis. Essa probabilidade tem que ser 1. Então essa norma tem que dar 1, tá bom? Então eu vou escrever uma tabela com essa norma só para a gente ver. Beleza? Então primeiro, vamos zerar todas as matrizes. Tá? Zerar todas as matrizes. E aí depois, lembrando que são todas complexas, né? Que tudo ali é complexo.
defino aqui o número complexo como sendo já o menos i, então já botei o menos ali dentro da coisa. Vou fazer uma integração até o tempo 100 com delta t de 0.01. O sistema só tem dois spins, dois átomos, né? Só tem dois níveis, né? Aí eu zero as matrizes todas. Aí eu calculo agora a exponencial de t. Quem é a exponencial de t? Veja, o t é basicamente todo mundo zero, que ele está aqui sendo zerado, e eu vou lá na diagonal, botei uma coisa aleatória. Eu defini essa matriz, esse vetor diag aqui. Esse vetor diag está definido como real. Ele é o quê? Esse diag é esse epsilon aqui, epsilon 1 e epsilon 2. Estou definindo como um número real e vou botar ele aleatório aqui. Usei aquele RAM, né? Cadê? Opa! Usei aquele RAM, ó o RAM aqui. Então, a matriz T recebe o diag. Quem é a matriz exponencial de T? É só calcular a exponencial de cada diagonal, multiplicado pelo aquele fator, multiplicado pelo i, que no caso é menos i, multiplicado pelo, que tem aquele fator de 1/2 lá, né? Ó, tem um fator de 1/2 aqui. Cadê aqui? I, isso aqui eu estou chamando de IC, delta T é o dt, e tem um fator de 1/2 que eu chamei de 0,5 aqui. E aqui tem um termo diagonal. Pronto, então esse aqui eu estou calculando qual é a matriz, que é a matriz exponencial de t, beleza? Aí eu defino aqui a identidade, que é a diagonal. Observe que eu estou fazendo aqui um loop em i aqui, e estou fazendo aqui a diagonal, só a diagonal C1, que a identidade é assim, né? Aí quem é a matriz V? A matriz V, eu zerei ela aqui. Agora eu só preciso colocar os termos que estão fora da diagonal. Pode ver que a matriz V ela tem os termos fora da diagonal, que é o termo 1, 2 e o termo 2, 1. Então, para você generalizar isso, fica 1, i mais 1, i mais 1, i. Então, aqui eu defini a identidade, defini t, defini exponencial de t, defini v. O que é que eu preciso calcular agora? Eu preciso calcular agora v ao quadrado. E v ao quadrado é só multiplicar v por v. Então, eu guardei aqui. Então, esse aqui eu estou calculando v ao quadrado. Uma vez que eu tenho v e v ao quadrado, vou para a série de Taylor e calculo o exponencial de v. Está aqui a série de Taylor, que é exatamente essa formulazinha que eu coloquei aqui no final. Identidade mais, né, número complexo v delta t, número complexo ao quadrado, delta t ao quadrado, v ao quadrado, e tem o 0,5 aqui. Então tá aqui, tudo aqui. Beleza? Compreenderam? Pronto, então vamos começar agora a integração. Vou zerar toda a função de onda e vou botar a função de onda em um dos caras. Eu botei aqui n1 sobre 2, só para ficar já automático, porque se eu aumentar ali o n1, ele já bota no meio da rede. Nesse caso, ele vai botar no primeiro sítio, né? No primeiro nível, tá bom? Então eu estou focalizando o elétron no primeiro sítio, dessa forma aqui, tá bom? Beleza, agora começa o quê? Um loop temporal. Começa um loop temporal. Aí o que é que eu faço? Multiplico a primeira exponencial por f. Multipliquei. Guardo esse resultado aqui. Depois eu multiplico exponencial de v por f. Quem é f agora? É isso aqui. Aí multipliquei aqui, ó. Ele apareceu aqui, tá vendo? Beleza? E guardei tudo na f2. E agora multiplico a outra exponencial por f. Quem é o f agora? O f é esse cara aqui, ó. Bota ele aqui. Pronto, terminado a multiplicação, esse cara é a nova função de onda. Eu ressubstituo aqui. Aí aqui eu calculo o módulo ao quadrado, né? E aqui eu vou escrever esse cara aqui pra gente ver. Tá certo? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos compilar para ver se esse negócio tá dando certo. Como eu falei, né? Esse método ele tem algumas potencialidades, mas também não é o melhor método para esse tipo de problema não, tá? Mas vocês vão ver que ele funciona. Ó, ele funciona, tá? Como eu disse, ele não é, eu falei, ele não é o melhor método para esse tipo de problema, mas funciona, resolveu. A norma tá 1 aí. Não tão bem controlada, mas tá 1, beleza? Ele é um método razoavelmente estável, certo? Mas para esse tipo de problema aí, ele não é a melhor estratégia. Existem alguns outros problemas, talvez problemas nesse mesmo tipo de hamiltoniano, um problema de bidimensional, ele tem um papel mais interessante, talvez, entendeu? Mas para o caso dimensional você tem vários outros métodos melhor. Outra coisa que essa implementação que eu estou fazendo, ela é uma implementação inicial, mais básica, eu estou fazendo só a título pedagógico, porque eu estou definindo todas as bem de matriz aqui. Isso gasta muita memória, né? Eu estou definindo tudo como dobro.
poderia botar tudo float aí, por exemplo, para ser precisão simples, né? Agora, essa estratégia, ela gasta muita memória, né? Então, se você começa a crescer demais aí o tamanho, essas matrizes vão ficando grandes demais ou não tem computador que rode. Então, existem maneiras de você fazer a implementação dele onde não use tanta memória, você não precisa definir as matrizes, né? Porque, no final das contas, muitas dessas matrizes, essas têm mesmo de zero, você não precisa dar de zero por zero. Então, assim, não há necessidade. Então, dá para você montar um sistema sem abrir matrizes também. Dá um trabalhinho, né? Fazer os produtos de uma maneira... trocar o produto matricial por relações recursivas. Mas é possível, né? Beleza? Mas é isso. Então o método aí está explicado, está exemplificado, né? Como eu disse, não é para esse problema não é a melhor estratégia, mas funciona. Beleza? Então espero que tenha ficado claro aí, gente. Obrigado por tudo. Um abraço. Tudo de bom.